Olá, telespectador, internauta da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias desta segunda-feira, dia 9 de dezembro. E a gente começa mostrando para você a capa do jornal Folha de São Paulo. E a manchete é internacional. Rebeldes depõem Assad na Síria e mergulham região em mais incerteza. Insurgentes da organização HTS, cuja origem remonta à Al-Qaeda, tomaram poder sem resistência. O ditador recebeu asilo em Moscou com sua família. Decisões do ministro Flávio Dino, no STF, ajudam o governo Lula em pautas difíceis. O ministro Flávio Dino, diz o texto da chamada de capa, deu decisões e firmou acordos no âmbito do Supremo Tribunal Federal que facilitaram a gestão Lula no governo federal. Ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula, Flávio Dino tomou posse após ser indicado pelo petista. Desde fevereiro deste ano, Dino bloqueou pagamento de emendas parlamentares e aliviou meta fiscal no caso da onda de incêndios florestais. Ainda sobre a política brasileira, golpismo e corte de gastos testam relação com militares, relação do governo federal com as Forças Armadas. Ainda na área internacional, tem uma chamada dizendo que à espera de uma nova era Trump, profusão de bandeiras rasgadas e apetite de ricaços marcam Art Basel Miami Beach. A foto de destaque da capa da Folha de São Paulo é a vitória de ontem do Botafogo. E aqui os jogadores na comemoração levantando a taça. Botafogo amplia ano glorioso com a conquista do Campeonato Brasileiro. 8 dias depois de ganhar a Copa Libertadores, o alvinegro carioca quebra jejum de 29 anos com vitória de 2-1 sobre o São Paulo no estádio Engenhão, no Rio de Janeiro, ontem. Ainda chamada de capa da Folha de São Paulo, é uma entrevista com Henrique Meirelles, ministro da Fazenda no governo Temer. Ele afirma nessa entrevista à Folha de São Paulo que envio do pacote de contenção de gastos do governo federal, com impacto aquém do esperado, mostra certa fraqueza do ministro Fernando Haddad. Já Guido Mantega, que foi titular da pasta da Fazenda entre os anos de 2006 a 2015, diz que medidas cumpriram finalidade de adequar contas públicas e crítica alta do dólar. Para Meirelles, o pacote fiscal, em resumo, é uma fraqueza do ministro Fernando Haddad. Ainda na área de economia, juro em alta faz Tesouro Federal direto ser atrativo. Veja como investir em títulos pré ou pós-fixados
que acompanham a taxa Selic e o IPCA. Consórcio para compra de imóvel pode sair mais em conta, mas não é para todos. A entrevista da segunda-feira da Folha de São Paulo é com Vanessa Cavalieri. Crianças sofrem crimes online e pais ignoram. A juíza da Vara de Infância e Juventude do Rio de Janeiro defende que menores ganhem celular aos 14 anos e somente entrem nas redes sociais depois dos 16 anos. Carro leva a melhor que ônibus na hora de ir para o trabalho em São Paulo. Ana Cristina Rosa escreve na Folha de São Paulo de hoje: políticos inventam o fato isolado recorrente. É policial atirando pelas costas de homem desarmado, jogando cidadão de ponte. Apesar da profusão de casos, tem político que sustenta que se trata de fatos isolados, escreve Ana Cristina Rosa, cujo texto é chamada de capa da Folha. Grupos nas redes dão apoio à inseminação feita em casa. E os editoriais de hoje, também chamada de capa, o primeiro trata sobre o governo da Argentina e o segundo sobre o atraso do governo Lula de controlar, de fiscalizar o grupo dos CACs, que é os colecionadores, atiradores, e que esse grupo legalmente tem o direito de usar armas de fogo. Agora vamos para a capa do jornal O Estado de São Paulo. E a manchete e também a foto principal são sobre esta crise lá no Oriente Médio, com a derrubada ontem de Assad, na Síria. E a foto principal é esse integrante das forças rebeldes, ele com um fuzil na mão e o pé sobre a cabeça de uma estátua. E diz assim a legenda da foto: em Damasco, integrante das forças rebeldes, pisa sobre busto quebrado de Hafez Assad, pai do ditador Bashar al-Assad e fundador do regime iniciado em 1971. Esta família mandava na Síria desde 71. No caderno Economia e Negócios, a chamada de capa do Estadão é dizendo que construtoras querem atrair beneficiário do Bolsa Família para trabalhar em obras. Com falta de pessoal, empresas do setor da construção civil pretendem encaminhar proposta ao governo federal para que seja possível trabalhar na construção sem perder o benefício social dado pelo governo Lula. 2,9 milhões de trabalhadores atuam hoje na construção civil, perto do recorde do ano passado, de 2024, que alcançou 3,1 milhões de pessoas trabalhando na construção civil. Venda de sentenças judiciais. Desembargador
no Mato Grosso do Sul, é suspeito de interferir em decisões de colegas. Interferência indevida teria poupado réu de condenação por porte ilegal de armas, indica inquérito feito pela Polícia Federal. No Oriente Médio é a manchete de capa: ofensiva relâmpago rebelde derruba regime na Síria e o ditador foge para a Rússia. Bashar Assad deixou o país hora antes de insurgentes entrarem em Damasco. Guerra civil começou há 13 anos e teve fim ontem, domingo. Ainda é chamada de capa do Estadão, na área de esportes, é a foto aqui do time do Botafogo. Após 29 anos, Botafogo ganha o Brasileirão. Time quebra longo jejum e emenda conquista do Campeonato Nacional pela terceira vez, com título na Libertadores. O Atlético do Paraná caiu para a Série B. Na página de saúde, a chamada de capa é para a matéria que diz que a osteoporose tem início já na infância e na adolescência, indicam estudos. Uma previdência dos ossos inclui dieta balanceada, prática de exercícios e saídas ao ar livre até o início da vida adulta. Na área internacional, risco de guerra comercial. Donald Trump não descarta que preços possam subir nos Estados Unidos a partir do próximo ano. Na Fórmula 2, o futuro piloto da Fórmula 1, o Gabriel Bortoleto, ganha título. E no caderno 2, C2, a matéria principal é para o filme que revê vida e obra de Edi Starr, que foi parceiro artístico de Raul Seixas. No jornal Globo do Rio de Janeiro, a foto de capa é a matéria principal do caderno de esportes. É o time do Botafogo comemorando o Brasileirão. É tempo de Botafogo. Depois da Libertadores, o brasileiro coroa ano mágico. 29 anos depois da última conquista do Campeonato Brasileiro, o time do Botafogo voltou a levantar a taça após a vitória de ontem no estádio Newton Santos sobre o São Paulo por 2-1. O título, 8 dias depois do triunfo na Libertadores, coroou um ano mágico que colocou o clube junto ao Santos de Pelé em 1962 e 1963, colocou o clube junto ao Flamengo de 2019 como os únicos a conseguirem os 2 títulos da Libertadores e do Brasileirão na mesma temporada. Os jogadores não vão ter descanso e já viajariam nesta madrugada para a estreia da Copa Intercontinental, primeiro jogo ali na próxima quarta-feira, contra o Pachuca do México, na cidade do Catar. Diz a legenda da foto: o glorioso time celebra a conquista da taça nas mãos aqui do jogador Marçal e já segue para um novo desafio.
Ainda na área de esportes, a chamada de capa do jornal O Globo desta segunda-feira, dia 9 de dezembro, dizendo que o jogador Gabigol se despede da era gloriosa no Flamengo com empate. Após 6 anos no Flamengo, o atacante se despediu ontem da torcida no empate com o Vitória. Em 308 jogos, o Gabigol, que é o Gabriel Barbosa, fez 161 gols e ganhou 13 títulos pelo clube. Ainda na área de futebol, o Fluminense vence o Palmeiras e escapa da Série B. Com risco de cair na última rodada, o Fluminense foi ao Allianz Parque e garantiu a permanência na primeira divisão com gol de Kevin Serna. A manchete do Globo é o assunto de ontem, nos telejornais de ontem à noite. É o fim dos 50 anos no poder. Rebeldes derrubam o regime na Síria e o ditador foge do país. Forçado a renunciar à presidência, Bashar al-Assad chegou ontem a Moscou, onde recebeu asilo do governo russo. Na política nacional, a chamada de capa é para a matéria: após garantir sucessores, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco acenam com pautas para as bancadas. Com amplo apoio assegurado ao deputado federal Hugo Mota para ser presidente da Câmara Federal a partir de fevereiro. E com amplo apoio assegurado ao senador Davi Alcolumbre para voltar a governar, a ser o presidente da mesa diretora do Senado, as cúpulas da Câmara e do Senado devem atender a demandas de grupos antes do recesso parlamentar que inicia lá pelo dia 19 ou 20 deste mês. Pacote de Fernando Haddad esbarra em meta de déficit zero em 2025. Para analistas, medidas não são suficientes para cumprir meta e governo deve depender de receita extra e congelamento de recursos. Chuvas em Santa Catarina inundam 24 municípios. Ao menos 1,3 mil pessoas foram afetadas, sendo 200 desabrigadas pelos temporais que devem continuar hoje em Santa Catarina. Sobre essa derrubada do poder lá na Síria, o jornalista Gugu Chakra, que escreve para o jornal Globo e também é jornalista, analista da Globo News, lá em Nova York, ele escreve sobre esse assunto. Ele dizendo que a família Assad era como o Corleone de O Poderoso Chefão na Itália. Agora vamos para a capa do jornal Correio Brasiliense do Distrito Federal. E a chamada no alto da capa, a foto principal, é do time do Botafogo, dizendo que o pôster do campeão está nas páginas internas. Botafogo em festa. Alvinegro Carioca vence o São Paulo por 2-1 no estádio Engenhão e celebra a terceira conquista do Campeonato Brasileiro
na história do clube. Entenda os motivos da temporada exuberante, que contou ainda com o inédito título da Copa Libertadores da América. Ainda sobre o tema futebol, tem outra matéria chamada de capa do Correio Brasiliense, dizendo que o jogador Gabigol balança a rede em último jogo pelo Flamengo, critica a diretoria, mas deixa retorno em aberto. A manchete do Correio Brasiliense é o mesmo assunto que cerca de uma semana o Correio vem dando destaque, vem dando manchete para esse assunto. E diz o seguinte: DF, Distrito Federal, corre risco de colapso com redução de verba do Fundo Constitucional. Especialistas alertam que a economia local pode quebrar caso o projeto do governo federal, que altera a regra de cálculo do repasse do Fundo Constitucional do DF, seja aprovado no Congresso Nacional. Segundo aqui a chamada de capa, o PT, o Partido dos Trabalhadores, é o único favorável à mudança lá no Congresso Nacional. A entrevista de hoje do Correio Brasiliense é com Lúcia Ronzulli. Ela é vice-presidente do Senado italiano, participou da cúpula do P20, acredita que o diálogo contínuo e os acordos entre instituições internacionais podem levar a resultados concretos sobre a crise climática. A frase dela nessa entrevista para o Correio Brasiliense é dizendo que volto com um balanço positivo, volta para a Itália com um balanço positivo desta visita e dessa reunião que ela participou aqui do P20, aqui no Brasil. A foto também de destaque é o grupo de rebeldes na Síria comemorando a derrubada do presidente. Síria livre de Assad, rebeldes tomam Damasco e decretam o fim de um dos mais longos e sangrentos regimes do Oriente Médio. O ditador Bashar al-Assad e família fugiram para Moscou. O Itamaraty orienta brasileiros a deixarem o país. Só lembrando que aqui é outra guerra. Aqui é outra guerra lá no Oriente Médio. A guerra lá com Israel, o Hamas, o Líbano, continua. Então, essa guerra aqui, esse conflito interno, era muito noticiado pela mídia internacional, que dava mais destaque à guerra entre Israel e o Líbano, e o Hamas, e faixa de Gaza, etc. Dava mais ênfase a isso. Deu manchete hoje para praticamente todos os jornais nacionais, porque ontem o presidente foi deposto e fugiu do país com a família para a Rússia. Mas essa guerra civil já durava 13 anos. Guerra entre eles, dentro da Síria, contra essa família que mandava, que subiu ao poder, assumiu o poder no país em 1971. Mas é no mesmo Oriente Médio. Ainda é chamada de capa do Correio Brasiliense, dizendo que o programa PAS inova com opções de temas.
os 18,5 mil inscritos na segunda etapa do programa de avaliação seriada puderam, pela primeira vez, escolher entre 2 temas para escrever a redação: queimadas, que é os incêndios florestais, ou a Lei Maria da Penha contra a violência doméstica. Tempo de solidariedade, está chegando o Natal. Voluntários organizam campanhas para recolher doações e tornar mais acolhedor o fim de ano daqueles que enfrentam dificuldade financeira na capital da República. A casa Lá Humberto de Campos, que é uma casa espírita, recebeu cestas básicas. Crescer fora da informalidade. Presidente do SINP, Josef Coure, anuncia que a entidade pretende ampliar a atuação em defesa das micro e pequenas indústrias do país. No caderno Diversão e Arte, é sobre a jovem diva do jazz, 3 vezes vencedora do Grammy, a nova iorquina Samara Joy é uma das promessas da nova geração. Ainda é chamada de capa do Correio, matéria na área de economia: inadimplência cresce 111% no Distrito Federal, e na mesma área o Copom, é sobre o Copom. A taxa Selic deve atingir pelo menos 12%. Essa é a previsão para a próxima reunião do Copom, que se reúne uma vez por mês. Agora vamos para a capa do jornal cearense O Povo. E no alto da capa tem 2 chamadas, uma na página Farol, homenagem ao jornalista Alan Neto, é uma homenagem póstuma, e premiações são os destaques da 52ª Noite das Personalidades, que acontece hoje à noite. E é um evento na área do esportes, promovido pelo jornal O Povo e pelo irmão do Alan, o radialista Sérgio Pontes. A entrevista desta segunda-feira, nas páginas azuis do jornal O Povo, é com o influenciador digital Felipe Neto, que fala sobre bolsonarismo e regulamentação das redes sociais. A manchete de capa do jornal O Povo é sobre um levantamento que o jornal faz sobre a situação que o prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão, vai encontrar a prefeitura. Diz assim a manchete: os problemas que aguardam Evandro em Fortaleza. Em meio a críticas pela falta de acesso a informações confiáveis, aliados do prefeito eleito projetam dificuldades para o começo da gestão. E Evandro Leitão e a vice Gabriela Aguiar tomam posse no dia 1º de janeiro. As reuniões da equipe de transição encerraram quinta-feira passada. Eram 2 equipes, a equipe indicada pelo atual prefeito de Fortaleza e a equipe indicada pelo futuro prefeito. Eles tiveram aí umas 3 semanas de reuniões e encerradas quinta-feira passada. As 2 fotos de destaque da capa
na área de esportes. Para ilustrar a primeira matéria, o time do Fortaleza invicto em casa. O tricolor vence o Inter por 3-0 e termina o campeonato na Série A na 4ª colocação, entre os 4 primeiros colocados, sem perder nenhum jogo como mandante, quando o jogo é feito aqui em Fortaleza. E a outra foto é o time do Botafogo comemorando a vitória ontem. Botafogo campeão brasileiro. 8 dias após levar o título da Copa Libertadores da América, o glorioso, como é chamado o Botafogo, o glorioso vence o São Paulo por 2-1 e levanta a taça do Brasileirão após 29 anos de jejum. Ainda chamada de capa do jornal O Povo, rebeldes derrubam ditadura Assad na Síria, é o assunto, manchete da Folha, do Estadão, do jornal Globo e do Valor Econômico, como vocês poderão ver. Na área de cidades, dizendo que a média de chuvas no mês de dezembro, que ainda não terminou, hoje é dia 9, a média de chuvas em dezembro em Fortaleza, capital do Ceará, é 227% maior que a média histórica. Na área de economia, cresce percentual de cearenses que atrasam parcelas de empréstimos. Essa matéria vocês viram aqui no Correio Brasiliense, que lá em Brasília cresceu em 111% a inadimplência. O jornal O Povo aqui não diz o percentual de inadimplência, mas está crescendo os devedores de empréstimos. E no caderno Vida e Arte, que é o caderno de cultura do jornal O Povo, a chamada de capa é para a matéria Cine, Vida e Arte, que estreia hoje, reunindo filmes e séries produzidas no Ceará. Agora vamos para a capa do Valor Econômico. Chamada de capa na área de marketing, é para a matéria Inteligência Artificial, ajuda a entender os vários consumidores em um só, diz Renata Altenfelder. Na área de franquias, pesquisa mostra que mulheres são maioria entre os franqueados no Brasil e negros são apenas 2% do total. Sobre o CARF, governo pode arrecadar mais fortemente via o órgão em 2025, prevê o presidente da entidade, do CARF, o Carlos Higino. Manchete do Valor Econômico é para essa matéria internacional. Rebeldes tomam Damasco, Assad foge para Moscou. O Bashar al-Assad, que era o presidente cuja família governava a Síria há meio século, deixa o país e vive longa, é o país que vive longa guerra interna. Cresce temor no Brasil de dominância fiscal após o pacote. O Banco Itaú processa o ex-diretor financeiro do banco e sócio em acusação sobre pareceres. O Itaú Unibanco protocolou na sexta-feira
a ação civil contra Alessandro Broedel, ex-diretor financeiro do banco, e Eliseu Martins, um dos maiores especialistas em contabilidade do país, após identificar uma sociedade e transferências de recursos entre os dois que teriam beneficiado o agora ex-executivo da instituição financeira, como publicou o site de negócios do Valor Econômico. Ainda na área de economia, o mercado projeta que o Banco Central acelere ritmo de alta de juros na próxima reunião do Copom. Tem uma entrevista com a Stella Li, ela dizendo que no fim do próximo ano, de 2025, a empresa chinesa BYD, de carros elétricos, planeja apresentar 2 modelos de carros com desenhos feitos para o Brasil, disse a vice-presidente global da companhia, a Stella Li. Os veículos serão produzidos na fábrica de Camaçari, da Bahia, com inauguração marcada para março do próximo ano. Li esteve com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para anunciar nova projeção de empresa, 20 mil, nova projeção de empregos, são 20 mil diretos e indiretos, e o plano de produzir veículos híbridos que poderão ser abastecidos também com etanol. O Centro de Desenvolvimento e Pesquisa da BYD, que é escrito BYD, no Brasil, terá no mínimo 2 mil profissionais, disse Stella Li ao Valor Econômico. Produtor de soja perde 80 bilhões de dólares com estiagens. União Europeia pode acelerar a vigência de parte do acordo que foi assinado na última sexta-feira. E outra entrevista ao Valor Econômico é da Érica Petri. Pesquisa mostra que praticamente metade dos conselhos de administração no Brasil está desalinhada com o planejamento estratégico das empresas. O papel do órgão evoluiu e, além da supervisão dos resultados, deve ter um olhar consultivo em temas relevantes definidos como prioridades pela companhia, diz Érica Petri, diretora executiva de Recursos Humanos, Sustentabilidade e Comunicação do GPA. Com esta matéria, eu encerro aqui a apresentação para os senhores e as senhoras das capas dos principais jornais do país. Os 2 editoriais de hoje tratam sobre os assuntos. Primeiro, sacrifícios da Argentina sob o presidente Milei não podem ser em vão. Herdeiro de economia destroçada pelo peronismo, mandatário faz ajuste liberal que provoca recessão e mais pobreza. Resultados começam a aparecer, porém, com queda da inflação e retomada da atividade econômica. Segundo editorial, colocar a política de desarmamento em prática. Apesar de mudanças na retórica e nas regras, governo Lula atrasa transferência do controle dos GACs, dos colecionadores, atiradores, para a Polícia Federal e cede a lobby no Congresso. É preciso retomar a conquista civilizatória do Estatuto de 2003. Vamos agora para as páginas de política da Folha de São Paulo. Primeira matéria: decisões de Dino no Supremo ajudam o governo Lula a se livrar de dificuldades políticas. Ministro indicado por presidente bloqueou
pagamento de emendas parlamentares e aliviou meta fiscal no caso da onda de incêndios. E aqui a foto para ilustrar esta matéria do ministro Flávio Dino no dia de sua posse no Supremo Tribunal Federal. E no dia da solenidade, o ministro cumprimenta Lula em cerimônia que aconteceu em Brasília. Combo de golpismo e corte de gastos ouriça militares e testa relação das Forças Armadas com Lula. E nesta foto mostra que as três Forças Armadas, os chefes das três Forças Armadas, Aeronáutica, Marinha e Exército, batendo continência para o chefe maior, que é o presidente da República. E no caso aqui, o presidente é Luiz Inácio Lula da Silva. Diz a legenda da foto: Lula participa de cerimônia do Dia do Exército no quartel-general da Força, em Brasília. Presidente enfrenta teste de relação com os fardados. Candidatos no Piauí disputaram compra de eleitores de outras cidades, indica investigação. Pequenos municípios piauienses viram alvo de apuração de órgãos sob suspeita de fraude por meio da transferência de eleitores de outras regiões. E a foto é da igreja de São Luís Gonzaga, cartão postal de São Luís do Piauí, que fica a 315 quilômetros da capital Teresina. E lá em São Luís do Piauí, cidade onde teria ocorrido fraude eleitoral. Ainda nas páginas de política, uma matéria com o governador Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Tarcísio trava 2026 com direita em aberto e a esquerda desgastada em São Paulo. Governador fala em disputar a reeleição em 2026, mas se concorrer ao Palácio do Planalto, isto é, a presidência da República, terá posto de sucessor ao Palácio dos Bandeirantes. Paulista terá esse posto vago e disputado entre Gilberto Kassab e bolsonaristas. Gilberto Kassab hoje é secretário do governo de Tarcísio, aliado, e presidente. Kassab é presidente nacional do PSD, que um dos partidos que mais elegeram prefeitos nas eleições municipais deste ano. E aqui a Folha de São Paulo faz aqui uma radiografia e uma previsão de como será o futuro do governador de Freitas. Se candidata à reeleição ao cargo de governador ou se vai disputar a presidência da República. E em São Paulo, número de prefeituras por partidos eleitos agora 2024. Quem elegeu mais prefeituras foi o PSD, de Gilberto Kassab, 206 prefeituras. O PL de Bolsonaro elegeu 109 prefeituras. O Republicanos do Tarcísio, onde o Tarcísio de Freitas é filiado,
elegeu 83 prefeituras. O MDB do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, elegeu 69 prefeituras. E o PP elegeu 48 prefeituras em São Paulo. Na Folha Invest, a matéria dizendo que juro em alta torna atrativo Tesouro Direto. Veja opções para cada objetivo. Consórcio imobiliário ou financiamento? Saiba o que levar em conta ao escolher as duas opções para aplicar o seu dinheiro. Virada de ano facilita financiamento imobiliário. Monitorar ofertas, cenário econômico e demanda do mercado ao comprador, que também pode contar com verbas extras, como o 13º salário e bônus. Escolha da hora ideal precisa ser avaliada caso a caso. No caderno Mercado, temos matéria há uma semana do fim, programa de atualização de imóvel tem pouca adesão. Para usufruir plenamente do benefício é necessário que o proprietário não venda o bem antes do prazo de 15 anos. Folha de São Paulo foi entrevistar Henrique Meirelles e Guido Mantega sobre esse pacote econômico lançado pelo ministro Fernando Haddad. Para Meirelles, o pacote mostra fraqueza de Haddad e para Guido Mantega, ele vê má vontade do mercado. Ex-ministros da Fazenda e integrantes de governos anteriores de Lula avaliam para a Folha de São Paulo as medidas fiscais do Ministério da Fazenda. O INSS homologa leilão da folha de pagamento e a empresa Crefisa vence. Viu? E a homologação foi publicada na terça-feira no Diário Oficial da União e confirma a Crefisa como a maior vencedora. A instituição financeira levou 25 dos 26 lotes e será a principal responsável pela folha de pagamento de novas aposentadorias e pensões a partir de dia 2 de janeiro de 2025 até o final de 2029. O Banco Mercantil venceu um dos lotes. Políticos do Rio de Janeiro tentam conter voos no aeroporto Santos Dumont. Especialista defende avanço de política de cotas no setor público. O Supremo Tribunal Federal forma maioria por constitucionalidade de trabalho intermitente. No caderno internacional, a editoria de Mundo, rebeldes derrubam Assad na Síria e inauguram nova e incerta era no país. Líder que pode assumir tem buscado reverter fama de extremista. Queda de Assad encerra dinastia autoritária que mandava há meio século no poder da Síria. O líder que comandou o país por 24 anos e cometeu atrocidades contra o seu povo na guerra civil foi antecedido pelo seu pai, o Hafez Assad. Ex-ditador está em Moscou com sua família após ter recebido asilo, afirma a agência de notícias. Veja o que o fim do regime de Assad na Síria
significa para as nações envolvidas em guerra no país. Chegada de rebeldes ao poder em Ankara promete abalar panorama geopolítico já bagunçado devido a duas guerras de proporções globais. Turquia vence na Síria, mas conflito no território está longe do fim. Nas páginas de Brasil, editoria de cotidiano da Folha de São Paulo. Ônibus é a pior opção para se chegar ao trabalho e a opção automóvel, carro, ganha até do metrô. Conclusão é de pesquisa que comparou o número de postos de trabalho acessíveis em até 45 minutos com transporte individual e coletivo na cidade de São Paulo. Favelas têm maior proporção de templos religiosos do que o resto das cidades. Levantamento do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento aponta que essa realidade prevalece em 25 das 27 capitais. Concentração de estabelecimentos religiosos dentro de favela e fora de favela. Aqui vamos ver Fortaleza. Dentro de favela existem 2,03 templos e fora de favela 1,57. Em São Paulo, 1,45 dentro de favela e 2,26 fora de favela. Essa é a relação desta pesquisa que fez um levantamento sobre o número de templos religiosos no centro das capitais e nas periferias. Onda de envenenamento entre escravizados há 200 anos assustou o governo de São Paulo. Para autores, atos registrados na vila de Itu, por exemplo, se caracterizavam como forma de protesto ou simples resultado de desespero. E esta foto é a Fazenda Piraí, antigo engenho de açúcar do período áureo açucareiro no município de Itu. Pará lidera relatos de OVNIs. A aeronáutica mostra levantamento. Em 1977, ano no qual houve mais notificações, o estado do Pará liderou avistamentos com histórias de corpos luminosos emitindo raios e bicho que sugava sangue. Na página de Meio Ambiente, a matéria diz o seguinte: brasileiros pedem ajuda contra efeito Trump na agenda climática. 4 deputados do país tiveram reuniões nos Estados Unidos com congressistas e outras instituições e solicitaram apoio em agenda pró-meio ambiente. 100 milhões de dólares foi o montante prometido pelo atual presidente Joe Biden durante seu governo, mas a soma não foi repassada por completo e tem de ser aprovada pelo Congresso americano para que ela seja transferida para o Brasil. 50 milhões de dólares foram as contribuições americanas já depositadas, sendo 3 milhões de dólares, ou 14,9 milhões de reais, na cotação da época, em dezembro de 2023,
e 47 milhões de dólares, ou seja, 256,9 milhões de reais em agosto deste ano, segundo dados do BNDES. Na página de saúde, a matéria dizendo que grupos online viabilizam inseminação caseira. Comunidades em redes sociais conectam interessados no método que envolve riscos de saúde e riscos jurídicos. Rio de Janeiro, Justiça determina indenização à família de gestante morta após vacina. No caderno de esportes, a primeira matéria é o Botafogo amplia ano glorioso com título brasileiro 8 dias após ganhar a Libertadores. Campeão da competição continental, a equipe alvinegra carioca triunfa no certame nacional e vai embalada para a Copa Internacional, cujo primeiro jogo será na quarta-feira próxima. O Atlético é rebaixado à Série B do Brasileiro no ano de seu centenário. Clube perde para o Atlético de Minas Gerais, cai para a segunda divisão pela quarta vez em sua história. O Fluminense e Red Bull Bragantino escapam do vexame na última rodada. O jogador Yuri Alberto, com 15 gols pelo Corinthians, alcança a artilharia do Campeonato Brasileiro de 2024. Confirmado na Fórmula 1 a partir do próximo ano, o corredor Bortoleto, fecha ano com título na Fórmula 2. A entrevista desta segunda-feira, dia 9 de dezembro, é com a juíza da Vara da Infância e Juventude do Rio de Janeiro, a doutora Vanessa Cavalieri. E ela fala sobre o uso das redes sociais pelas crianças e adolescentes. Crianças sofrem crimes online no quarto e pais não fazem ideia desse assunto. Titular da Vara da Infância e Juventude do Rio de Janeiro, a doutora Vanessa Cavalieri defende que menores ganhem celular dos pais só a partir dos 14 anos e que apenas possam entrar nessas redes sociais, Instagram, Facebook, o ex-Twitter, depois dos 16 anos, TikTok e outros mais. A juíza Vanessa Cavalieri, esta da foto, tem 47 anos, é da Vara da Infância e da Juventude do Rio de Janeiro e deu essa entrevista para a Folha de São Paulo, uma entrevista aí de 2 páginas. Folha corrida, a foto é a primeira missa da Catedral de Notre Dame, reaberta com recados sobre a crise política na França. Membros do clero francês, liderado pelo arcebispo Laurent Ourique, realizam os ritos iniciais da primeira missa dentro da Catedral de Notre Dame. Foi ontem, depois que o templo, que é o ícone da França, foi restaurado depois de incêndio que destruiu praticamente toda esse templo da Igreja Católica. Menos badalada do que a cerimônia de reabertura da véspera, a primeira missa na Catedral de Notre Dame, restaurada após o incêndio de 2019, foi marcada por rara mensagem política do arcebispo de Paris.
Ele disse: oro por nosso país, que está olhando para o futuro com inquietude, disse neste domingo o arcebispo Laurent Auric. O presidente da França, Emmanuel Macron, que estava sentado na primeira fila da igreja, vive a maior crise em 7 anos de governo. O primeiro-ministro escolhido por ele, o Michel Barnier, foi derrubado pela Assembleia Nacional semana passada e há 3 semanas do fim do ano, o país não tem orçamento aprovado para o próximo ano e parte da oposição ao governo pede sua renúncia. E Emmanuel Macron disse que não vai renunciar. O recado do arcebispo na sua homilia foi sutil: quebra de protocolo no país onde a separação entre igreja e Estado é lei desde 1905. Macron, presidente da França, foi criticado por discursar 2 vezes na catedral na semana retrasada e no último sábado, dia 7. A partir desta segunda-feira, dia 9, a Notre-Dame poderá ser visitada pelos turistas que visitam a França. A capa do caderno ilustrada da Folha de São Paulo de hoje é falando sobre República das Bananas, maior feira de arte das Américas, primeira Art Basel Miami Beach, no rastro da reeleição de Donald Trump, mostra bandeiras americanas rasgadas e atiça a fome dos super ricos por obras de milhões de dólares. Brasília tem filme que alude à morte de Bolsonaro. Obras na feira Art Basel Miami Beach espelham túmulo da nova era Trump. Agora vamos para as páginas internas do Estado de São Paulo, o Estadão. E a coluna do Estadão de hoje, a primeira nota, diz o seguinte: governo admite nova revisão no BPC após alerta da cúpula petista que corte não passa. A cúpula do PT avisou o governo Lula que será preciso rever o corte benefício de prestação continuada, o chamado BPC, se a equipe econômica quiser aprovar o pacote fiscal no Congresso. O alerta sobre as resistências ao projeto de lei, secretários e técnicos dos Ministérios da Fazenda, da Casa Civil e do Desenvolvimento Social vão conversar ainda hoje com a executiva da bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara para discutir o que fazer. Nos bastidores, o governo já admite mudanças na proposta. Durante reunião do Diretório Nacional do PT, que aconteceu antes de ontem, no sábado, as restrições previstas para o pagamento do BPC, que hoje corresponde a um salário mínimo por mês para idosos de baixa renda e portadores de deficiência, foram chamadas de crueldades tecnocráticas. Continua aqui a coluna do Estadão, que é escrita pela jornalista Rosiane Kennedy. A portas fechadas, lá no encontro nacional do PT, no sábado, o líder do governo na Câmara, o deputado cearense José Guimarães, disse que não dava mais para deixar o problema atrapalhar a tramitação do pacote fiscal no Congresso. Disse Guimarães: é claro que nós vamos reformular a questão do BPC, garantiu ele.
A equipe econômica ainda se debruça sobre números para definir um novo pente fino no benefício, no BPC, que consumiu 110 bilhões de reais nos últimos 12 meses até o mês de outubro. Abre aspas para citar uma frase de Walter Pomar, que é um petista da corrente Articulação de Esquerda. Ele disse: "Eu fico enojado com esses tecnocratas de M pontinhos, que inventaram as medidas do BPC", afirmou Walter Pomar, da corrente Articulação de Esquerda, dentro da reunião nacional do Partido dos Trabalhadores no sábado. E ele foi aplaudido quando disse isso. Outra nota aqui na coluna do Estadão. O presidente do PV, do Partido Verde, presidente nacional, ele é presidente nacional do Partido Verde desde 1999. O nome dele, José Luiz Pena. Ele é contestado internamente. Como revelou a coluna, uma ala do partido briga para derrubá-lo da presidência após 25 anos e a sua revelia esse grupo convocou uma convenção do partido para janeiro do próximo ano, de 2025. O José Luiz Pena é criticado por falta de transparência e democracia nas decisões partidárias. O PV, Partido Verde, também se ressente de ter escolhido no momento em que a pauta ambiental ganhou força no debate do país. Procurado, o José Luiz Pena não respondeu à coluna do Estadão. Página de editoriais. Primeiro editorial, a encruzilhada histórica da Síria. Ninguém cioso dos seus direitos humanos deixará de se alegrar com a queda de um dos maiores criminosos da nossa era. Mas o novo capítulo pode ser mais brutal e dilacerar a Síria por gerações. Segundo editorial, a chantagem dos privilegiados. O Judiciário e o Ministério Público viram as costas para o país ao gritar em uníssono contra o pacote fiscal que dá fim aos penduricalhos que fazem seus salários extrapolarem em muito o teto constitucional, diz o editorial do Estadão. E o teto constitucional, digo eu, é um salário, no máximo, é o teto de R$ 44 mil mensais. Só que os penduricalhos inventados pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário, aí o Poder Judiciário entra os tribunais superiores, os tribunais estaduais, a Justiça Eleitoral, entram todos, inventam penduricalhos, dinheiro que ultrapassa esses R$ 44 mil mensais, dizendo eles que esses penduricalhos não são salários, mas são dinheiro da mesma forma. Desembargador, por falar em Poder Judiciário, desembargador interferiu até em decisões tomadas por colegas, diz a Polícia Federal. Detalhes desta linha de investigação
constam no relatório de 850 páginas da Polícia Federal, que pediu, em outubro deste ano, ao STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, autorização para a abertura da Operação Ultima Ratio. E a Operação Ultima Ratio da Polícia Federal indica que ao menos um desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, sob suspeita de ligação com venda de sentenças judiciais, também interferiu indevidamente em decisões dos próprios colegas da Corte. Pelo menos um caso citado no inquérito mostra que um cliente de esquema de corrupção foi poupado de condenação por porte ilegal de armas de fogo de uso restrito da Polícia Militar. Ao tentar interceder na decisão do relator, o desembargador Marcos José de Brito Rodrigues anotou: o cara disse que o Exército quer a solução do caso. Caso contrário, ele perderá as armas que são todas registradas no Exército. O Estadão, o jornal, pediu manifestação do magistrado, do desembargador, via assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, mas não obteve resposta. E a resposta foi silêncio. Sedônio Palmeira, ex-marqueteiro de Lula, é nome forte para ocupar a SECOM. SECOM é a Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Segundo interlocutores do presidente Lula, o convite já teria sido feito ao aliado responsável pela estratégia de anúncio do corte de gastos que foi feito em cadeia de rádio e televisão pelo ministro Fernando Haddad. E quem orientou o conteúdo e toda a filmagem do anúncio foi o Sedônio Palmeira, que ele ao lado do presidente Lula. Nome forte, diz a legenda. Marqueteiro já teria sido convidado para ocupar a Secretaria de Comunicação do presidente Lula, e que hoje é ocupada pelo Paulo Pimenta, né? Pelo petista Paulo Pimenta. No caderno internacional das páginas do Estadão, a primeira matéria é a manchete de capa hoje do jornal. Rebeldes derrubam ditadura na Síria e Assad, o ex-presidente, vai se refugiar na Rússia. O ditador fugiu do país horas antes de rebeldes chegarem a Damasco, a capital Damasco. A região pede transição pacífica. Conflitos enfraqueceram o apoio da Rússia e do Irã ao ditador. Queda do tirano não é garantia de futuro democrático na Síria. Vitória ressuscita temores dos Estados Unidos de radicalismo islâmico. O líder dos rebeldes que tomaram a cidade de Damasco já foi ligado àquele grupo criminoso Al-Qaeda. E ele diz que vai buscar moderação para pacificar o país. Depois da eleição, Trump admite que preços podem subir nos Estados Unidos. Não posso garantir nada, disse o presidente eleito em entrevista à TV. O discurso difere de suas afirmações de campanha, na campanha eleitoral, quando ele falou sobre a questão da inflação nos Estados Unidos. No caderno Metrópole,
na editoria de Metrópole, que é sobre as notícias aqui do Brasil. A primeira notícia do Estadão diz que é na área de saúde e bem-estar, diz que estudos indicam que a osteoporose já tem início na infância e na adolescência da pessoa. Especialistas falam na necessidade de criar uma previdência de ossos por meio de uma dieta balanceada, prática de exercícios e saídas ao ar livre até o início da vida adulta. São Paulo, novas câmeras da Polícia Militar também terão ativação remota. Resposta dada ao STF, ao Supremo Tribunal Federal. Possibilidade de agente ficar como único responsável por ligar o aparelho em farda era questionada. Então, agora a possibilidade, a resposta é que a gente esquecer ou propositadamente não ligar a câmera que fica na sua farda, há a possibilidade de uma central de fazer essa ligação da câmera online, remota. Lá da central tem condição de a câmera ser ligada, a câmera corporal ser ligada ou desligada. Caso o agente esqueça de ligá-la quando começar a sair para o serviço de patrulhamento. Serviço funerário em São Paulo. Cemitérios de São Paulo são alvo de queixas por preços abusivos e gratuidade oculta. Concessionárias, empresas concessionárias, dizem seguir diretrizes que o edital definiu. Decisão do STF determinou retomada de preços anteriores à concessão desse serviço para as empresas. E quem deu essa determinação foi o ministro Flávio Dino. NASA adia mais uma vez, agora para 2027, envio de astronautas à Lua. O motivo, segundo a agência Aeroespacial, são problemas técnicos na cápsula que transportaria a tripulação. Caderno de esportes do Estadão. Campeonato Brasileiro, com mais uma vitória, Botafogo celebra título nacional após 29 anos. Após ser campeão da Libertadores na semana passada, o alvinegro carioca bate o São Paulo por 2-1. O jogo foi ontem, conquista mais uma taça e leva alegria à torcida. O time agora se concentra em novo campeonato e agora é o Intercontinental, cujo o primeiro jogo será na quarta-feira no Catar. Palmeiras repete erros, perde em casa e amarga o vice-campeonato. O Corinthians vence o Grêmio e termina o ano com a 9ª vitória seguida. No automobilismo, o corredor Gabriel Bortoleto chega em segundo e conquista o título na Fórmula 2. E ele vai estrear, Bortoleto vai disputar a Fórmula 1 pela Sauber a partir do próximo ano, em 2025. Desde 2017, o Brasil não tinha piloto na categoria, na Fórmula 1. E a partir do próximo ano, vai torcer por esse brasileiro que ele vai correr pela Sauber. Norris vence e McLaren é campeão
é a campeã de construtores. Ciência, a vantagem ambiental de fritar sem óleo. No caderno Economia e Negócios, construtoras querem atrair público do Bolsa Família para trabalhar em obras. Proposta ao governo ainda está em fase de preparação, mas deve incluir parâmetros flexíveis para que pessoas que recebem o Bolsa Família possam trabalhar na construção civil sem perder o benefício social do governo federal. Isso, as construtoras estão tomando essa iniciativa por conta do déficit de mão de obra na construção civil. Perto do recorde, o setor emprega 2,9 milhões de pessoas e está perto do recorde histórico que foi registrado em 2014, que a construção civil empregou nesse ano 3,1 milhões de operários. Uma entrevista aqui com o senador Randolph Rodrigues, e ele diz: governo não pode ser refém do Congresso e do mercado. Líder do governo no Congresso, o senador afirma que há mau humor injustificado de investidores com o Planalto. Tem uma pesquisa dizendo que 90% do mercado, é uma pesquisa Quest, da empresa, do Instituto Quest, 90% do mercado critica o governo Lula. E o Lula, ao analisar essa notícia, disse que ele está no lucro, ele ganhou 10%, porque nas eleições, segundo Lula, 100% do mercado era contra ele. Se está em 90%, ele, Lula, acha que ganhou 10% desse setor, que é o setor financeiro do país. Congresso corta previsão de receita do orçamento após desoneração. Governo previa arrecadar 47 bilhões de reais, mas recursos dependiam da aprovação de projetos de lei do Executivo. Compensação, apesar do corte de receitas, relator elevou estimativa de arrecadação do governo para 2025. O Banco Central acima do debate político é o título do artigo do ex-ministro Henrique Meirelles. Já há mercados pagando mais por um alumínio com selo verde. Quem diz isso é Janaína, a empresária Janaína Donas. Executiva destaca que a produção do metal no Brasil gera menos emissões de gases de efeito estufa do que a média mundial. Ativos imobiliários rendem até 25% ao ano a clientes de alta renda. Passos simples para multiplicar o seu dinheiro e garantir um 14º salário. Especialistas ensinam estratégias para criar um bônus extra no fim do ano, mesmo sem contar com o benefício das empresas. Evitar gastos por impulso é fundamental. Em resumo, para multiplicar o seu dinheiro, em resumo, eles vão dizer que é gastar menos do que ganha. Fabrício Tota diz que o Bitcoin a $1 milhão é possível, mas não no curto prazo. Para o diretor do mercado Bitcoin,
valorização da criptomoeda depende de fatores como o apoio do próximo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que vai assumir o governo no dia 20 de janeiro. Com brechas na lei, o dono da Nvidia economiza 8 bilhões de dólares. Aqui a capa do caderno C2, que é o caderno de cultura do Estadão, é sobre um documentário, sobre um filme que coloca toda a controvérsia do artista Ed Starr de volta aos holofotes. Antes que me esqueçam, meu nome é Ed Starr. Esse é o título do documentário, que tenta definir o artista que tocou com Raul Seixas e marcou o rock alternativo no Brasil. Envelhecimento acontece órgão por órgão, diz aqui essa matéria de 2 páginas sobre ciência e saúde, e o peso da política nos dramas de cada um. É uma matéria sobre a história no cinema. Vamos para as páginas internas do jornal O Globo, do Rio de Janeiro. Primeiro editorial do Globo de hoje, segunda-feira, dia 9 de dezembro. Incêndios florestais devem ser tratados como prioridade. Neste ano, as chamas destruíram uma área da Amazônia mais de 10 vezes maior que o desmatamento. Segundo editorial, autoridades pedagógicas precisam gerar estímulos para criar leitores. Pesquisa constata que, pela primeira vez, aqueles que não leem livros superam os que leem. Cada vez mais, o número de leitores no Brasil está diminuindo. Gente que se alimenta de notícias pelas redes sociais, pelos vídeos, pelo Instagram, pelo WhatsApp, mas que não leem nada, nem jornal, nem revista, nem livro, abandonaram a leitura. Liam quando estavam estudando no banco das escolas, depois abandonaram a leitura. E quem não lê, não sabe escrever. É a grande motivo para saber escrever é saber ler. Não leu, não sabe escrever. Hora da conta. As páginas de política do jornal Globo. De um lado, aqui o Rodrigo Pacheco, de braços cruzados, ao lado do senador Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre é o preferido para voltar à presidência do Senado. A outra foto, o de barba é o Arthur Lira, presidente da Câmara, ao lado de Hugo Mota. Hugo Mota é o preferido para ser o próximo presidente da Câmara Federal. E diz assim esta matéria tratando do tema. Hora da conta. Pauta de fim de ano no Congresso inclui fatura com bancadas por apoios na sucessão de Rodrigo Pacheco na presidência do Senado e de Arthur Lira na presidência da Câmara Federal. E qual é essa fatura eleitoral? Diz assim: cúpulas da Câmara e do Senado aceleram propostas defendidas por grupos com os quais negociaram apoio para seus candidatos. E qual é a pauta que é pedida para ser votada ainda neste ano no Senado? Primeiro, a PEC das praias, que é do Eduardo Bolsonaro. Essa proposta, defendida pela oposição ao governo Lula, voltou à pauta
da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é a CCJ, por iniciativa do senador Davi Alcolumbre, que costurou apoio do grupo de oposição para votar nele para a presidência do Senado. A outra pauta anti-MST, que é o movimento dos sem terra. Bancada ruralista tem compromisso de destravar propostas que miram o MST, movimento dos sem terra, já aprovadas na Câmara, mas que pararam no Senado. E é bom que se diga que quem faz a pauta de votação nas casas legislativas é o presidente. Seja o presidente da Câmara, seja o presidente do Senado, seja o presidente da Assembleia. E essa pauta e esses projetos contra o MST estão numa gaveta e a chave com o Rodrigo Pacheco, que agora, para ter os votos da bancada ruralista, o Davi Alcolumbre está prometendo destravar essas matérias. E por último, aqui ainda na pauta do Senado, é a PEC do marco temporal. Outra iniciativa que ruralistas negociam para o Davi Alcolumbre e para o Hugo Mota, Davi Alcolumbre no Senado e para o Hugo Mota na Câmara colocar em votação, é a que inclui a tese do marco temporal na Constituição. E essa tese do marco temporal diz respeito às terras ocupadas pelos indígenas. Até quando é o marco temporal? É desde o descobrimento do Brasil? É de quando? É de 20 anos atrás, 40 anos atrás? Eles querem colocar uma data. E a partir daquela data para trás é dos índios. E para agora é de quem ocupa, seja ruralista, seja produtor rural, seja de quem for. Na pauta da Câmara, o que as bancadas estão negociando para votar no Hugo Mota, a primeira é o Código Antimáfia. Câmara deve votar esta semana projeto da bancada da bala, que é a bancada que defende que o brasileiro tenha uma arma em casa, é a chamada bancada da bala, que cria associação entre União, estados e municípios para combate ao crime organizado. A outra matéria negociada é a PEC das igrejas. A bancada evangélica conta com a promessa de Arthur Lira, atual presidente, e de Hugo Mota, o possível futuro presidente, para aprovar proposta de benefício fiscal a igrejas. As igrejas possam receber benefícios fiscais, quer dizer, dinheiro, ou então isenção de impostos do governo federal. A PEC entrou na pauta após a bancada evangélica anunciar apoio à eleição de Hugo Mota. E por último, outra pauta é a dívida dos estados. Projeto de interesse dos governadores deve ser pautado amanhã, terça-feira, na Câmara e em seguida no Senado. O Rodrigo Pacheco escalou quem? Davi Alcolumbre como relator dessa matéria, e Davi Alcolumbre é candidato à presidência do Senado e a eleição será em fevereiro do próximo ano. Com esta matéria, nós encerramos aqui o nosso primeiro bloco de notícias desta segunda-feira, dia 9 de dezembro, aqui da nossa TV da Transparência, convidando você para continuar com a nossa programação e agradecendo a sua audiência. Até a próxima oportunidade. Obrigado.